queridas, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer diferente. Geralmente as nossas lives eu faço sentada, só que como eu sou uma pessoa muito expansiva, eu tomo todo o espaço, eu resolvi realmente hoje fazer em pé. Acho que eu vou ficar mais à vontade, acho que eu vou conseguir passar o meu conteúdo com mais clareza, porque eu não vou me sentir tão presa, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Monique Marinho, né? Hoje eu trabalho com marketing multinível e eu vim falar aqui para vocês um pouquinho sobre algumas atitudes de líderes de sucesso na quarentena. Então fique aí que eu já vou contar para vocês. Então vamos lá, né? Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. Desde que iniciou a quarentena, na primeira e na segunda semana eu adoeci. Eu fiquei resfriada, fiquei bem malzinha, fiquei com dor de ouvido, fiquei com dor de garganta, resfriado, tosse, só não tive febre, o resto eu tive tudo. Aí cheguei no médico e tal, me mandaram me isolar, tal, mas graças a Deus eu recuperei, na semana passada eu já recuperei e essa semana eu já voltei à tona. Então, o que eu fiz nesse período? Né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu tenho que me acostumar a olhar para cá. O que eu fiz nesse período? Nesse período eu busquei fazer tudo que eu tinha vontade de fazer e não tinha tempo de fazer. Então, por exemplo, quando eu fui fazer no início do ano uma arrumação na minha casa, eu percebi, e eu até postei isso no meu Facebook, no meu Instagram, que eu tenho só de amigos, né? É o pessoal, não é de trabalho, uma estante enorme com sei lá quantos títulos, vários livros. Muitos deles eu nunca peguei para ler, porque é falta de tempo. A gente sempre fala que não tem tempo. Então, qual foi uma das minhas atitudes nessa situação? Eu selecionei alguns títulos que tinha a ver, né, que tem a ver com a fase que eu estou vivenciando hoje, e separei eles e coloquei uma meta de leitura desses títulos, né? Eu vou depois mostrar, tá aqui, para eu poder mostrar daqui a pouquinho para vocês. E aí, uma outra coisa que eu fiz foi o seguinte, eu comecei a buscar alguns conteúdos, porque eu sou uma pessoa que me considero viciada hoje em Instagram, né? Falo isso com toda vergonha, não mais, porque eu aprendi a utilizá-lo para trabalho. Então acaba que eu estou usando um vício para trabalho. Mas eu também estou me livrando disso, tá, gente? Então vamos por parte. Então o que acontece? Eu separei alguns títulos para leitura. Porém, eu tenho uma questão. Eu sempre fui uma pessoa completamente desfocada. Uma pessoa completamente desfocada. E eu sabia que era necessário que eu trabalhasse essa situação antes de qualquer meta, antes de qualquer objetivo. E aí, pensando nisso, eu comecei a separar também algumas pessoas no próprio Instagram que pudessem ter conteúdos que pudessem me ajudar nessa mudança necessária da minha vida. E qual era a melhor fase para eu poder fazer uma mudança interna em mim do que na quarentena? Gente, foi o melhor momento para fazer essa mudança interna. E aí eu queria dizer a primeira coisa para vocês, que esse vídeo que eu tô gravando hoje não é só para passar um conteúdo para vocês. Na verdade, a gente aprende que existem várias formas do nosso aprendizado. A gente aprende lendo, a gente aprende ouvindo, a gente aprende vendo, a gente aprende de várias formas. Mas a melhor forma de você aprender é fazendo. E aí, por isso, eu resolvi gravar esses vídeos. Nesses vídeos eu vou contar um pouco de cada aprendizado que eu tô tendo. Dessa forma, eu vou conseguir interiorizar o conhecimento. Vocês estão entendendo? Então não é só um videozinho para falar blá 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 blá, tá? Então, na verdade, a intenção é compartilhar os conhecimentos que eu tô adquirindo com vocês. Hoje eu tenho um grupo no WhatsApp, um grupo de liderança, um grupo onde a gente reúne algumas pessoas que têm interesse em empreender.
Nesse grupo eu estou compartilhando alguns e-books, videoaulas, videobooks, audiobook, tudo que eu tenho recebido, e são muitos conteúdos valiosos, conteúdos maravilhosos que quem ler, ouvir, ver, né, utilizar aquele conteúdo e mais colocar em prática, vai sair com certeza diferente dessa quarentena, tá? Então a primeira coisa que eu quero te fazer é te encorajar a realmente mudar nessa quarentena. Aproveita esse momento, até porque grandes especialistas já estão garantindo que o mundo, a partir dessa quarentena, vai ser diferente. E você vai continuar sendo a mesma pessoa? Ontem eu ouvi uma frase que diz tudo: a crise vai passar, mas às vezes para você ela vai ficar. Então, busque esses conhecimentos. Parece muito repetitivo a gente falar isso, mas busque esse conhecimento nesse momento que você tem tempo, tá? Então, assim, eu separei alguns títulos aqui que eu tenho lido. Antes de mostrar os físicos, eu queria falar sobre dois e-books que eu tô lendo. O primeiro é O Poder do Hábito. Ele tem me... Assim, eu sempre procrastinei para ler. Eu sempre procrastinei para ler O Poder do Hábito. E assim, uma coisa que eu queria falar com vocês que é muito importante, que fez total diferença também na minha vida, né, nessa quarentena. É um pouco de mudança de mentalidade com relação a quê? Eu sempre tive muito preconceito, por exemplo, com o que eu faço hoje, que é o marketing multinível. Então eu só parei de ter preconceito com o marketing multinível quando eu entendi o marketing multinível. Por que eu falei isso? Porque eu sempre tive muito preconceito com livros, esses best-sellers de autoajuda, ou mesmo de coach, ou mesmo de conhecimentos práticos, né? Como, por exemplo, O Poder do Hábito, que você é um livro que você lê, obtém muitas informações, né, científicas e tudo. Só que antes de eu ler, eu li a capa do livro e falava assim: O Poder do Hábito. Ah, tá, hábito. Eu sei que tudo é um hábito, eu tenho que botar hábito na minha vida. Sabe aquilo que tipo, eu sei, o achismo? Eu já sei disso, tá bom, eu já sei, não preciso ler. Não vou ler, sabe? Não vou gastar o meu tempo com uma coisa que eu já sei. O problema sou eu, já sei que o problema sou eu que tenho que botar em prática. Então eu nunca vou botar em prática. Então eu já sei, eu vou deixando, depois uma hora eu leio. E aí eu tinha o mesmo preconceito que eu tinha com a questão do marketing multinível. Eu sei que dá certo, para alguém vai dar, mas eu não quero saber, não quero nem saber o que é o marketing multinível. Gente, era esse preconceito que eu tinha. É o mesmo preconceito que eu levei para o conhecimento de desenvolvimento humano. Então eu sempre tive maior preconceito sobre isso. Quando as pessoas falavam, por exemplo, quando tinha palestra de desenvolvimento humano, eu ficava assim: já veio aqueles coaches chatos ficar fazendo a gente dar pulinho e gritar. Sempre pensei assim, gente, se tiver coach aí me perdoa, porque no final vou contar uma novidade pra vocês. E eu sempre tive esse preconceito e ficava: meu Deus, poxa, ninguém sabe disso, ninguém sabe que é tudo hábito, que a gente precisa botar em prática. Que procrastinar é errado, que a gente ter crenças é errado. Todo mundo sabe disso, você quer... E eu sempre tive esse preconceito, ficava assim: mais um coach. Tipo, conheci uma pessoa: eu sou coach, mais um coach. Gente, sempre tive esse preconceito. E aí, nessa quarentena, eu resolvi abrir a minha mente. Eu falei: gente, se eu abrir a minha mente para o marketing multinível, onde falava marketing multinível, eu já pensava no povo sabe aquele... Tem uma religião, que eu não vou ficar falando de nomes, né? Não vou ficar citando nomes. Mas tem uma religião que o povo bate na porta da gente querendo... né? Mesmo que você já conheça Jesus, querendo te mostrar Jesus no olhar deles. Então era a mesma forma que eu olhava pro povo do marketing multinível. E você que sabe que eu estou hoje no marketing multinível deve pensar a mesma coisa. É a Mani que entrou para aquele povo lá que fica batendo na porta oferecendo coisas. E não é. Então, se você pensa como eu pensava, já estou lhe dizendo, não é isso, tá? Então, quando eu pensava em marketing multinível, eu já pensava nisso. E a mesma coisa com coaching. Eu falava assim: gente, aquele povo que, tipo assim, fica falando que a gente tem que agir a vida, parar de procrastinar, parar de não sei o que. Aí fica fazendo umas perguntas assim, fazendo a gente pensar muito. Eu tenho preguiça pra isso. Enfim, precisou da quarentena pra
eu começar a estudar desenvolvimento humano. Resultado, eu me apaixonei. Gente, eu me apaixonei. A área do desenvolvimento humano é a área mais linda que existe, a coisa mais sobrenatural, maravilhoso. Assim, eu tô apaixonada. Por quê? Porque eu não estou fazendo nenhum tipo de curso. Assim, eu estou fazendo alguns cursos online, mas nenhum deles com um acompanhamento de alguém que fica ali, ó, faz essa leitura, faz aquilo, faz isso. Não, não tô ainda. Não estou fazendo. Mas o que eu resolvi fazer? Eu resolvi ler alguns livros, como o próprio Poder do Hábito. Resolvi estudar alguns vídeos na internet, fazer algumas, né, ver alguns workshops, assistir alguns workshops. Gente, o que tem agora de workshop, live, gratuito, com, cara, conteúdos maravilhosos. Quem tá acompanhando meu Instagram tem visto que eu tenho feito uma mentoria com a Fernanda. Fernanda é uma coach maravilhosa. Gente, eu nunca sonhei na minha vida em estar apaixonada por uma coach, mas eu estou. A Fernanda é o meu amor. E aí, o que acontece? Eu tenho acompanhado, as lives dela são sempre, às 5h17 da manhã. Quem me conhece há muitos anos sabe que eu sou uma pessoa que não acorda cedo, né? Não acorda. Eu posso dormir a hora que for, mas 5h17 eu estou vendo a live da Fernanda. Inclusive, meu marido já até sabe que é ela, porque eu começo a ouvir, ele já tá até reconhecendo a voz dela. Então, assim, é ao vivo, é uma live, né, ali que ela conversa com a gente ao vivo e a gente faz perguntas, é muito legal. Então, assim, eu busquei, né, quando eu entrei de cabeça. Já que eu tô entrando, conhecendo as coisas, vamos conhecer tudo, né? Gente, é maravilhoso. Então, a primeira dica que eu vou deixar aqui pra vocês é busque conhecimento nesse período de isolamento. Não deixe de buscar conhecimento. Por quê? Porque uma hora esse isolamento, essa quarentena, essa crise vai acabar. E você não pode deixar todos esses dias. Olha, a gente já tá indo para um mês de quarentena. A gente já tá indo para um mês. O que você desenvolveu nesse primeiro mês? Gente, eu sou uma pessoa que eu sempre tive problemas em aniversário e Natal. Qual era o meu problema em aniversário e Natal? Todo aniversário e todo Natal eu buscava fazer uma retrospectiva do meu ano. E eu ficava horrorizada às vezes quando eu percebia não ter tido nenhuma diferença de um ano para o outro. E Natal é a mesma coisa. Então, se você nunca fez essa retrospectiva, faça. Por quê? Porque te dá senso de urgência. Se você... E depois eu vou falar um pouco sobre isso também outro dia. Se você já faz, então, minha filha, não perca tempo. Sabe por quê? Porque essa quarentena vai acabar e o que vai acontecer? Você vai fazer a bendita da reflexão do teu mês que tu ficou paradinha, não podia ir pra praia, né? Porque isso ainda... Eu sou uma apaixonada pela praia. Se ainda pudesse ir pra praia, ainda ia falar, né? Ah, fui pra praia. Mas não pode ir pra praia, não pode ir pra cachoeira, não pode viajar. O que você fez? Gente, olha, outra coisa. Tenha vergonha, vou logo falar. Tenha vergonha do que o Instagram tem te oferecido para você visualizar. O que eu estou querendo dizer com isso? Se o Instagram fica te oferecendo baboseira, é porque você fica o dia inteiro na baboseira. Por que eu estou falando? Eu me lembro muito bem que na época das eleições, eu tinha um candidato. E aí todo o meu Instagram só me oferecia coisas desse candidato. Lives que falavam sobre esse candidato, perfis que defendiam esse candidato, pessoas que votavam nesse candidato, pessoas que estavam apoiando, pessoas que estavam junto. Tudo era desse candidato. O que eu pensava? Ué, todo mundo vai votar nessa pessoa, porque só aparece ele. O que eu quero dizer com isso? Cuidado. O que o Instagram tem te oferecido é o que você tem procurado. Faça uma análise no seu perfil. Tudo que tem, tipo assim, oferecendo para você curtir, para você comentar, para você visualizar, é o que você tem acompanhado. O que é que você tem acompanhado? O meu perfil hoje só vem um monte de coisa com relação ao desenvolvimento humano, né? Tudo relacionado ao desenvolvimento humano. Por quê? Porque há umas 3 semanas
que eu só assisto sobre isso, eu só me alimento disso. Eu só tenho buscado esse conhecimento. Então, eu já conheci gente maravilhosa que eu nunca ouvi falar na vida. Né? Eu tava numa live mais cedo, antes de eu fazer aqui, gravar esse vídeo, que eram 9.000 pessoas que tinham se inscrito para uma live, né? Tinha dito lá que iria participar, e na hora da live só tinha 190 pessoas. O que isso quer dizer? Muita gente está recebendo essas informações, 9.000 pessoas. Ah, é pouca gente? Eu não acho. Para um perfil que não é tão conhecido assim, uma pessoa que ia falar de um nicho muito específico. Então, assim, cuidado com o que o Facebook tem te mostrado, o que o Instagram tem te mostrado, porque é disso que você tem se alimentado, tá? Então não vá achando assim, ai, todo mundo tá vendo isso. Não é não, tá? Porque se, por exemplo, se o Instagram só manda pra você coisa de, sei lá, Big Brother Brasil, não é o mundo todo que tá vendo Big Brother não, pra que tá assistindo isso. Provavelmente você tá pensando isso, mas não é a realidade, tá? Então cuidado com o que eles têm te mostrado. Bom, mas agora sem mais delongas, vamos lá. O primeiro livro que eu estou lendo é um e-book que fala do poder do hábito. Então ele mostra um pouco de como que o hábito, né, como que ele funciona na nossa mente, que ele é algo que no livro ele fala inclusive de alguns testes que são feitos em laboratórios, mostrando o start e o hábito. Tipo, você tem um start para aquilo começar a acontecer e a sua mente automaticamente já memorizou o que você precisa fazer depois, tá? E aí, bom, voltei aqui. E aí, o que acontece? Com esse start e o que gira para tornar isso hábito, você pode utilizar isso na sua mente de forma favorável a você, para você desenvolver um hábito de forma o quê? Obrigatória, de forma que você mesmo tendenciou isso. Então o livro ele fala muito sobre isso, mostra de forma científica, cientificamente comprovada, como que é como se fosse um ritual, né? Uma coisa tipo, você tem um start, você tem o desejo de algo que você vai receber como recompensa aqui, e aí você torna isso cíclico. Então é isso que o livro explica e eu queria compartilhar isso com vocês, mas eu vou me aprofundar em um outro vídeo em cada um dos livros. Vamos lá. O segundo livro é o seguinte, é esse livro aqui, Top Performance, vê se dá para ler aqui, ó. A reinvenção da excelência em vendas e serviços. Eu não me lembro se eu comprei esse livro em algum sebo, anos atrás, se eu ganhei de algum líder, porque eu sempre ganhei muitos livros de líderes, de amigos, tal. Eu não me lembro. Mas é um livro que não é recente, não é um livro novo. Ele, se eu não me engano, ele é de 1900, ou era, peraí, deixa eu ver aqui, de 2007. Ele é de 2007. Para mim não é um livro novo, né? Ele tem 13 anos, é um livro que não é recente, porém, por que eu ainda tô lendo mesmo sem ser recente? Primeiro, porque eu tenho certeza que ele vai me agregar algo. Tem 3 motivos. Segundo, porque se ele estava na prateleira, eu preciso ler, tá? E terceiro, se por acaso o conteúdo, eu tô aqui, ó, tô nessa página aqui, ó. Se o conteúdo dele, tá? Eu tô quase na metade. Se o conteúdo dele estiver desatualizado totalmente, né? Ele me serve pelo menos de referência do que era e do que é agora. E isso traz grandeza também, isso traz ensinamento com certeza. Mas até onde eu li, né, conta a história de um homem que é um vendedor de produtos farmacêuticos e que ele tem muito sucesso lá nos Estados Unidos e ele depois de muito tempo, com muito sucesso, ele começa a não ter mais ânimo, não ter mais vontade de fazer aquilo como era antes, como ele desejava antes. Por quê? Porque antes ele tinha um objetivo voltado para o dinheiro, para o que ele queria conquistar de grana.
E aí, quando ele chega no patamar que ele sempre quis, começa a perder sentido aquilo, começa a ficar monótono, começa a ficar chato. E aí, o que que acontece? A mãe dele morre nesse período. E aí, o que que ele faz? A mãe dele sempre gostou de Londres, sempre foi apaixonada por Londres, e ele faz uma viagem para Londres. E ali ele conhece um homem que ele trabalha na rua, né? Ele não é um artista de rua. E não é, né? É o Cartola. Pra quem já leu o livro sabe do que eu tô falando. Então ele conhece o Cartola e o Cartola indica ele pra ele. Ele começa a conversar com o Cartola e conta da vida dele, fala que ele não tá infeliz e tal. E o Cartola começa a explicar como funciona a vida do artista de rua. Por que que ele tem alegria naquilo, independente de até do que ele vai ganhar. E aí ele começa a utilizar essa linguagem, né, mostrando a vida do artista de rua e mostrando essa experiência que o artista causa no público. Não é só os aplausos, né? Gera uma energia ali, uma sinergia e tal. Enfim, e aí ele mostra isso pro rapaz. Só que ele manda o rapaz ir para um outro país para conhecer um outro artista de rua. E eu ainda não cheguei nessa parte, eu ainda tô. Agora ele tá indo para. Ele acabou de receber uma carta para levar para Dublin, que é onde esse rapaz artista de rua mora. E aí depois eu conto o resto quando eu terminar de ler o livro. Então, na minha lista, aí como eu disse, o primeiro era O Poder do Hábito, Top Performance. E eu estou lendo também um livro que é um e-book, tá? Que fala sobre família, tá? Esse e-book que eu tô lendo, eu não lembro agora o nome, eu acho que é A Família que eu Sempre Quis, alguma coisa assim. Mas depois eu posso passar especificamente para vocês, quem quiser saber desse sobre família. Por que que eu tô lendo esse sobre família? Eu acredito numa coisa chamada Roda da Vida, né? E a Roda da Vida, ela nos diz que para a gente chegar no pleno conhecimento e plenitude da felicidade, é necessário que todas as partezinhas da nossa roda da vida, espiritualidade, família, trabalho, amor, todas elas estejam bem completinhas, bem em equilíbrio. Então, esse livro da família que eu sempre quis também é um livro que eu estava querendo ler há muito tempo. Vários livros sobre família eu nunca conseguia ler, gente, nunca. Assim, eu lia pouquíssimo, assim, eu lia algumas coisas, mas muito aquém do que eu gostaria de ler, tá? E a leitura para mim sempre foi um hábito, só que eu tenho um problema sério com foco, quer dizer, eu tinha um problema sério com foco. Então eu começava a ler uma coisa, daqui a pouco eu tava lendo outra, daqui a pouco eu tava lendo outra, daqui a pouco eu tava lendo outra, quando eu vi eu não tinha lido nada. Quem me conhece sabe o quanto tempo eu levei para ler o Pai Rico, Pai Pobre, e ele está aqui na minha lista para eu terminar. Então, como eu demorei muito na leitura dele, fiquei naquele negócio de desfocar, tinha hora que eu tava lendo ele, daqui a pouco eu pegava outro livro e tal. O que eu resolvi fazer? Coloquei ele na minha lista para quarentena e vou começar do zero, né? Porque eu acho importante. Eu acho que, tipo, algumas partes eu vou dar uma pulada, tipo, sobre o pai, né? O pai rico, o pai pobre, eu já conheço mais ou menos quem é quem. Os personagens, né? E eu vou pegar aqui da parte que ele começa a entrar mesmo na parte financeira, tá? Mas vou terminar Promessa de Quarentena. Então ele também tá na minha lista da quarentena, tá? Outro que tá na minha lista é esse livreto aqui, Empreendedor Minuto. Nunca li, nunca vi nenhuma resenha sobre, não sei se é bom, não sei, eu sei que ele é um livro muito pequeno, provavelmente eu vou ler no máximo em 2 dias, mas ele tá na minha lista porque como eu disse, ele estava na minha biblioteca, eu nunca li, e tem tudo a ver com o que eu tenho vivenciado agora, o empreendedorismo, então eu vou ler. Outro que tá aqui é esse aqui, que é Os Conselhos de Buffett. Tá vendo aqui? Eu não sei se é assim que fala, tá? Mas eu sei que ele é um cara muito cabeça na parte de finanças, tá? Então eu vou lê-lo. Esse livro aqui eu comprei, com certeza foi nessa Bienal do Livro,
tinha lá alguma promoção da Bienal e eu comprei, porque tem um monte de livro aqui meu que foi assim, tava na Bienal, eu vi que era assunto legal, que eu poderia alguma vez me interessar e comprei. Então esse aqui tá na minha lista para terminar ainda aqui na... Provavelmente eu vou ler ele depois do Pai Rico, Pai Pobre. Esse aqui é maravilhoso, eu estou doida pra ler esse. A Essência do Líder, o grande clássico de liderança. Também estou louca pra ler, né? E aí algumas pessoas podem me perguntar assim, Monique, você está falando de ações que você pode tomar agora na quarentena, são ações importantes para um líder. Gente, lógico. Eu, por exemplo, eu sou líder. Eu sou líder de algumas coisas na minha vida. Em algumas áreas da minha vida eu tenho a liderança. Sempre tive. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive liderança em alguma área da minha vida. E, gente, se você não estudar a essência do que é ser líder, se você não buscar conhecimento, o que você vai levar para os seus liderados? O que você vai levar para a sua equipe? O que você pode agregar na vida da sua equipe? Né? Então, o conhecimento é a alma do negócio, gente. Você tem que ter conhecimento. Então, aproveita a quarentena, tá bom? E outra coisa. Aprenda a lidar com a sua burrice. Isso é libertador. Se você não sabe, você aprende. Não finja que você sabe uma coisa que você não sabe. Tá? Eu aprendi isso, a lidar com a minha burrice, porque eu sou uma pessoa um pouco orgulhosa. Eu sei, não sabia nada. Tô aprendendo, tá bom? Dá licença. Gente, e aqui, esse aqui é o seguinte. Esse aqui é o livro que meu marido ganhou. E aí eu vou ler, porque eu dei uma lida assim por alto, eu achei bacana, achei que pode me agregar algo, apesar de eu não trabalhar mais para alguém, né? Mas eu acho que pode me agregar alguma coisa sobre o mundo empresarial, tá? Então, o Olho do Tigre aqui, a estratégia do Olho do Tigre eu vou ler, tá? E depois eu faço uma resenha pra vocês, porque foi o que eu falei. Vou fazer resenha por quê? Porque eu quero aparecer? Não. Vou fazer resenha por quê? Porque eu quero que você saiba o que tava no livro. Se você quiser, maravilha. Mas se você não quiser, quem tá perdendo é você, querido. Sabe por quê? Porque eu vou falar no vídeo pra eu aprender, pra eu não esquecer, pra eu interiorizar o assunto, tá? Vamos lá. Último livro da minha quarentena será Poder e Alta Performance. Gente, eu comecei a ler esse livro, olha, tá até marcadinho aqui. Comecei a lê-lo. Sabe em que ano? 2017. Que vergonha. Vou até desmarcar, pra começar tudo de novo também, ó. Gente, 2017. Comecei a ler, de verdade. Tu terminou de ler o livro? Nem eu. Pois é. Foco. Faltava foco. Mas agora tem. Por quê? Porque eu aprendi o quê? O poder do hábito. Viu? Como que eu aprendi? Lendo, tá? Então, gente, fica aí, olha, as minhas dicas para que você tenha uma quarentena produtiva, uma quarentena que vai fazer você sair dessa crise com mais conhecimento, de forma que você possa depois agregar isso na vida de outros também. Porque a partir do momento que você, como líder, né? Que eu acredito que quem vai assistir esse vídeo ou é líder ou deseja ser líder um dia. E aí, como eu acredito que são essas pessoas que estão assistindo, você vai poder agregar isso na vida de outras pessoas também. E eu vou dizer mais. Vamos supor que você não lidere ninguém. Se você tem filhos, você é um líder. Se você tem pais, tem pai, tem mãe, tio, tia. Gente, quem nunca falou uma coisa e o tio e a tia, poxa, é verdade, tipo, você ensinou algo pra eles. A gente lidera, gente. A gente sempre lidera alguém. Sempre tem alguém vendo a gente. Sempre tem alguém observando. Quem sabe você não pode fazer a mudança na vida de alguém? Tá bom? Espero ter feito a mudança na vida de vocês, ter feito algum tipo de mudança, ter agregado aí com essas minhas experiências, tá? Depois eu pretendo fazer uma resenha sobre cada livro, que eu acho que vai ser importante para mim, para eu poder interiorizar os conhecimentos de cada um deles,
tá? E vou gravar outros vídeos falando sobre outros assuntos também, sempre assim na área de desenvolvimento humano, que é o que eu tenho estudado, e na área de empreendedorismo, né? Que é o que eu sou hoje, empreendedora. Então, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não vou ficar pedindo, curte, compartilha, nada disso não, gente, fica à vontade. Se gostou, gostou, se não gostou, tá tranquilo, tá na paz, tá bom? Obrigada, um abraço.